Hoje eu quero te contar um pouco da minha história. Tudo começa com a respiração, que é essencial para a sobrevivência. E a respiração, em suas perfeitas funções, deve ser realizada por via nasal. Nesse processo, consiste em etapas onde o ar é inspirado, aquecido, umidificado e filtrado. Minha história não termina por aí. Entre as causas da respiração oral, podemos destacar as obstruções nasais e faríngeas. Nas obstruções nasais, podemos destacar hipertrofia de cornetos, desvios de septo, atresia de coanas, pólipos nasais e rinite. Já nas obstruções faríngeas, podemos destacar hipertrofias de adenoide e hipertrofias de amígdalas. Quando ocorre uma obstrução e o ar é impedido de passar por via nasal, a respiração automaticamente é por via oral. E quanto ao modo de respiração, podemos classificá-los em 3. Respiração nasal, quando utilizamos apenas a cavidade nasal. Respiração oral, quando utilizamos apenas a cavidade oral, sem virtude da obstrução nasal. Respiração mista, quando utilizamos simultaneamente as duas cavidades. As consequências da respiração oral nos indivíduos são muito perceptíveis visualmente, porque as pessoas possuem um tônus muscular muito desfavorável, ou seja, uma flacidez nos lábios que resulta em lábios superiores hipertônicos e inferiores hipotônicos. E também a língua desses indivíduos é bem flácida, o que modifica a postura habitual de repouso, que é quando o lábio está cerrado, encosta um no outro, e na respiração oral isso não acontece, o que ocasiona vários distúrbios e desequilíbrios na fala, na deglutição e na fonação, deixando um aspecto bem característico nesses indivíduos. Independente de qual motivo seja a causa da respiração oral, seja por motivos anatômicos, ou seja, obstrução ou passagem aérea estreita, obstruções físicas, seja por hipertrofia das adenoides ou pólipos nasais, alguns desvios de septo ou alergia, anatomicamente esses indivíduos também possuem distúrbios craniofaciais. Isso acontece porque a falta de compressão da língua no palato influencia o desenvolvimento ósseo e muscular, deixando uma maxila atrésica. Isso faz com que o palato duro torne-se ogival, enquanto a arcada superior tende-se a deslocar para frente, causando a protusão dos dentes superiores, e provoca distoclusão e mordida cruzada também, bem presente nesses indivíduos. E essas alterações são responsáveis pelo aspecto prolongado e estreito da face, ou seja, o padrão dolicocéfalo, bem característicos nos respiradores bucais. Essas características são bem visíveis, como nessa imagem aqui, por exemplo, que o padrão facial mais prolongado e estreito, a boca sem ocluir, o que ocasiona uma postura corporal anteriorizando a cabeça, e anatomicamente dá para perceber um mento retraído, uma mordida aberta, e a respiração oral possui grande impacto nos portadores, porque mexe na qualidade de sono, e em crianças de respiradores orais, por exemplo, até o desenvolvimento escolar é prejudicado, o que impacta no processo de aprendizagem desses alunos. E por isso, a atuação fonoaudiológica é muito importante. As ações feitas pelos fonos visam melhorar as funções estomatognáticas, ou seja, as funções de sucção, de mastigação, de deglutição, a fonoarticulação, e também nessas pessoas visam alguns aspectos importantes. Visa o fortalecimento, a mobilidade da musculatura facial, o aumento da vascularização, o estímulo sinestésico e o equilíbrio miofuncional, ou seja, o equilíbrio e a reabilitação das ações que cada músculo deve realizar corretamente. E também o fono possui um papel muito importante na adequação e na conscientização do modo respiratório, em algumas atividades que a gente vai ver ao longo das próximas falas.
E esses modos respiratórios também, essas percepções, na verdade, são muito importantes porque visam o fortalecimento da musculatura facial, para melhorar a qualidade de vida de todos os portadores da respiração oral. Em se tratando de respiradores orais, podemos destacar alguns aspectos muito importantes que são a conscientização e o treino do modo respiratório. É de grande importância orientar aos pais e os pacientes os cuidados com a higiene nasal, geralmente feita através de uma seringa com soro fisiológico em temperatura ambiente para uma eficiente limpeza das narinas. Além disso, se faz necessário a manutenção da limpeza do ambiente em que vive o paciente. Um paciente alérgico, por exemplo, ao menor contato com o agente desencadeador de sua alergia, já entra em um quadro de obstrução nasal, o que consequentemente o levará à respiração oral. E também para os pacientes já mal acostumados à respiração oral de forma habitual, é possível minimizar e corrigir essa prática através do treino do modo respiratório e alguns exercícios miofuncionais. O treino de modo de respiração diafragmática consiste em colocar-se em uma posição confortável, seja sentado com a coluna ereta ou mesmo deitado. Com a mão no abdômen, fará a inspiração pelo nariz, sentindo o ar enchendo os pulmões e o abdômen subir. Ao segurar o ar dentro dos pulmões, conta-se um tempo de 4 segundos e expira levemente pela boca, esvaziando os pulmões e a região da barriga, repetindo esse processo algumas vezes até que não se faça mais necessário contar o tempo, de forma que a respiração nasal tornou-se algo natural. Já os exercícios miofuncionais requerem a avaliação da força de lábios, língua e bochechas. Essa avaliação deve ser realizada de forma manual, por meio da palpação da musculatura. Também chamada de manobras passivas, as manipulações manuais na musculatura da face deverá ser feita sempre seguindo o sentido das fibras musculares e os pontos motores da face. E, no caso da língua, além da palpação, é utilizado uma espátula sob a língua do paciente e solicitado um movimento de elevação. Vamos agora ver alguns tipos de exercícios para praxia de lábios, língua e bochecha. Para os lábios, nós vamos utilizar o bico fechado, sorriso aberto fechado, bico esquerdo direito, estalo e vibração. Por exemplo, esses são para os lábios. Temos também para a língua, que é a laterização, vibração, estalo, protusão e retração. E, finalmente, para as bochechas, podemos inflar simultaneamente o lado direito e esquerdo e após um lado e o outro lado. É isso. E todas essas práticas clínicas são muito importantes para o processo de reabilitação da respiração nasal. Dentre outras atividades, podemos destacar também as atividades lúdicas, como pinturas, desenhos, jogos, tudo conscientizando esse paciente respirador oral de que é essencial a respiração nasal. Por isso, a atuação fonoaudiológica é de suma importância em todo o processo da reabilitação de respiradores orais, pois suas ações são eficazes na adequação da respiração nasal, na adequação de força de lábios, língua e bochecha, como também na adequação das funções alteradas do sistema estomatognático. Não podemos esquecer que o sistema estomatognático compreende a sucção, mastigação,
deglutição, respiração e fonação. A atuação fonoaudiológica também visa garantir, através de um treino e conscientização, do uso e importância da respiração nasal. Vale ressaltar que antes de qualquer atuação fonoaudiológica, é necessário o encaminhamento desse paciente para o otorrinolaringologista avaliar as causas de sua respiração oral. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Poli, sou fonoaudióloga e professora do curso de fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida, área de voz. Recebi um convite para falar um pouquinho sobre a relação do respirador oral, a articulação e a voz. Então vamos lá. Todas as funções orofaciais que a gente desempenha, e vou destacar aqui as principais, sucção, mastigação e fala, dependem da respiração. Se a gente pegar a fala e segmentar a fala em alguns aspectos necessários que vão dar origem à palavra falada, a gente pode segmentar assim. Eu recebo o ar que vem dos pulmões, no primeiro andar eu preciso fazer esse ar se transformar em onda sonora. E a gente consegue isso por meio da vibração das pregas vocais. Essa onda sonora vai ocupar a nossa caixa de som que a gente já tem acoplada aqui no nosso corpo, né? A nossa caixa craniana tem diversos espaços e ela não é estática, ela é móvel, como vocês podem ver. Então, é tudo muito rápido. O ar se transforma em som, ocupa as cavidades de ressonância e quase imediatamente já se transforma num elemento fonético, né? E ou num elemento fonético, ou num som, né? Ou em vários elementos fonéticos ou articulatórios juntos que compõem uma palavra. E isso é tudo muito rápido. Ao mesmo tempo que você pensa, você fala, e é preciso ter uma precisão articulatória, ou seja, uma precisão desses elementos articulatórios, fonéticos, para que essa mensagem seja bem comunicada e bem compreendida pelo outro. Existem sons da nossa fala que tem som realmente, como, por exemplo, sons fricativos sonoros. Então ele tem som produzido pelas pregas vocais. Existem sons da nossa fala que não tem som, eles são produzidos só com ar. Por exemplo, os próprios fricativos, mas os dessonorizados. Para qualquer som da fala, é necessário ter pressão intraoral. Vejam outros exemplos. P, t, k, b, d, g, l, l, r. Em todos os sons, para todos os sons, a gente precisa, além de uma pressão de ar, uma boa precisão na movimentação, para que o som fique claro. E a gente consegue essa precisão de ar, essa precisão articulatória, por meio da pressão intraoral, como eu falei para vocês. Como é que eu tenho uma pressão intraoral, por exemplo, para fazer um som p? Eu preciso, além da pressão intraoral, de uma boa contração da minha musculatura orbicular dos lábios. Esse som também, isso vai ajudá-lo na pressão, mas para que ele fique bem articulado e emitido pela boca, como ele tem que ser, eu preciso fechar a passagem do nariz. Então eu tenho sons que são todos produzidos pela boca e tenho sons que precisam de passagem de ar pelo nariz. Então, por exemplo, pá, tá, cá, fá, sa, chá, vá, za, já, fa, sa, chá, tudo na boca. Mas m, n, nha, eu também preciso do nariz. Então, esses sons têm menos pressão intraoral. E todos os que são orais, muita pressão intraoral.
Pegando agora a situação do respirador oral, ele é uma pessoa que geralmente respira de maneira mais superficial, com pouco volume de ar, e precisa de um certo volume de ar, porque a fala é ar encadeado, né? A fala são elementos articulatórios encadeados e que precisam de ar ou de energia sonora. E se eu tenho um pouco volume de ar, eu posso perder aí na coordenação fonoarticulatória. Então, o respirador oral já sai em desvantagem por conta disso. Pouco volume de ar, vai ter mais tomadas de ar e talvez um volume sonoro, né? Um volume da sua fala também diminuído, porque para que a gente produza volume, a gente também precisa de ar. O volume da fala começa, né? Realmente pelo volume de ar expirado. Então, quanto melhor você inspira, potencialmente mais volume de ar você vai ter para expirar. Mas isso também é determinado pela pressão desencadeada pela vibração das pregas vocais. É um assunto meio complexo, mas o que eu quero dizer é que o volume de ar depende disso. Se eu tenho pouco volume de ar, como é o caso do respirador oral, pouca coordenação, então veja como isso vai interferir na palavra falada. Além disso, o respirador oral ele tem uma tendência a um posturamento corporal muito inadequado, né? Então ele pode, por exemplo, projetar a cabeça um pouquinho mais para frente, para abrir espaço para passagem de ar. A dificuldade respiratória nasal, a falta de eficiência nasal vai fazer com que ele mantenha a mandíbula mais abaixada, e isso vai desequilibrar todas as estruturas orofaciais. Então, algumas tendências, né? Vai enfraquecer a musculatura, vai deixar mais fraca essa musculatura, né? Vai enfraquecer a musculatura orofacial. Então, os elevadores da mandíbula vão ficar mais fracos, os lábios também mais fracos, né? Do ponto de vista muscular, musculatura de língua também, e a língua geralmente acompanha o abaixamento da mandíbula e tende a ficar mais anteriorizada. Agora imaginem essa pessoa com esse perfil para-articular. Será que ela vai ter precisão articulatória? Será que ela vai conseguir fazer os movimentos rápidos e de forma que o ouvinte escute e num volume adequado? Então, vai haver um grande comprometimento da comunicação dela. E o fonoaudiólogo vai ter que trabalhar, quando for trabalhar com essa pessoa, além de tentar trazer para ela eficiência nasal, vai ter que trabalhar também as estruturas orofaciais para todas as funções, né, importantes. Aí eu só citei a fala, mas todas as funções importantes desempenhadas pelos órgãos fonoarticulatórios: sucção, mastigação, deglutição, fala. Falando um pouquinho sobre a relação com a voz, se o ar, que deveria ser umidificado e filtrado pelo nariz, não está entrando dessa maneira, né, pelo nariz, ele vai passar obrigatoriamente pelo trato vocal, ele vai chegar com mais impurezas e resfriado. Isso também pode afetar a saúde da laringe, assim como a saúde da própria cavidade oral e seus articuladores por causa disso. O ar é sujo, o ar é resfriado, né? E a gente precisa de umidificação na cavidade oral para que o contato entre os articuladores aconteça, o deslizamento aconteça, o contato aconteça mais fácil. E nas pregas vocais também é necessário viscosidade dos tecidos sensíveis da laringe, principalmente das pregas vocais, da mucosa das pregas vocais, que é quem vai vibrar durante a passagem de ar. Então, se esses tecidos que se encostam estão ressecados, eu posso ter falhas vocais, posso desencadear
pequenas patologias vocais, a pessoa pode ficar rouca por causa disso. Fora isso, uma pessoa com uma fraqueza respiratória, pode ser o caso do respirador oral, ele vai começar a tentar compensar a fala dele de alguma forma. É compensar essa fraqueza, esse volume de ar fraco. E aí ele pode começar a fazer força para falar, né? Força na laringe. E isso se soma a essa falta de viscosidade e também pode provocar lesões nas pregas vocais e interferir muito na comunicação. Então vejam como as coisas estão interligadas e como o fonoaudiólogo tem que ter um olhar abrangente, né, sobre o falante. E embora a gente veja na faculdade as disciplinas segmentadas, na realidade o que a gente tem que fazer, né, como profissional, e vocês que ainda vão chegar nos estágios, é tentar encontrar as origens do problema e as formas de solucionar da melhor forma possível, mas tentando olhar para todos os sistemas que compõem a comunicação. Eu espero que tenha sido útil para vocês e foi um prazer para mim participar desse momento da vida acadêmica de vocês. Um beijo! Bom dia! Cadê vocês? Oi, bom dia, professora, tudo bem? Pronto, mandei mensagem. Oi, Mari! Cá. Olha, o Andy tá aqui, ó, pedindo colo, querendo falar com vocês. Vem cá, Andy. Fala oi pro pessoal. Fala, Andy. Que fofo! Gente, vocês não sabem. Comprei como se fosse York. Lá fora vem uma Golden. Nossa, tá com sono, pedindo colo, gente. Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar o Andy aqui pra fora, porque senão ela não vai deixar a gente ter aula hoje. Só um minutinho, tá, gente? Oi, bom dia. Bom, Que papel de parede bonito, como é que faz para ter um desse? ficou lindo. Longe, porém juntos, né? E realmente eu gostaria que todos estivessem com as suas câmeras abertas, né, para a apresentação desse trabalho. Eu sei que ficou fantástico. Eu não espero outra coisa de vocês, porque vocês são maravilhosos, maravilhosos. E observando as funções estomatognáticas. Aí vocês podem esvaziar a bexiga e repetir esse processo. Gente, o que aconteceu? A minha bexiga! Ai, gente, vocês são demais, vocês são demais.